Angela Badalotti, médica ginecologista. Nós estamos recebendo uma série de telefonemas. Edi estava na linha fazendo uma pergunta, mas caiu, Edi, desculpa, mas ainda bem que deixasse a tua pergunta. A Edi, doutora Maria Ângela, pergunta se existe transplante de útero. Não como técnica efetivada. Não. Houveram tentativas e é complicado porque depois de um transplante a gente sempre tem que usar drogas para evitar a rejeição. Sim, né? são E essas drogas não fortes, são né? exatamente compatíveis com gravidez. Então não se tem estudos ainda que nos mostrem que se possa fazer o transplante, usar essas drogas por um período e ter a tranquilidade de uma gestação no futuro. É uma das técnicas que estão sendo testadas ainda não tem, Edi. A Rosane está na linha. Alô, Rosane. Oi, Tânia, tudo bom? Tudo ótimo, que bom que tu ligaste. Prazer em falar contigo. Igualmente. Por favor. Eu queria perguntar para a doutora Maria Ângela, tudo bom, doutora? Tudo bem? Tudo. Eu queria saber, em relação às células troncos, se a senhora, se eu entendi bem, seria interessante, então, no meu caso, que tem 44 anos, transferir células tronco ao invés de congelar óvulos? Sim. Ou seria melhor... Tu já tens filhos? Não. Já tenho. Mas eu gostaria de ter um outro. Certo. Pelo menos eu penso, né, nisso. Tá certo? Um beijo, Rosane. Outro para você. Obrigada. Ainda não podemos, não está nem próximo, provavelmente, de poder dizer injeta células tronco. Hoje, o que a gente tem? A gente pode, para preservar a fertilidade, congelar óvulos, mas isso tem que ser feito enquanto o ovário ainda tem uma capacidade de funcionamento normal. Ou seja, lá atrás, a possibilidade do Mesmo ela já tendo um filho. Mesmo ela já tendo um filho. Aos 44 anos, a chance de gestação é muito pequena. É menor que 5%, mesmo que se usasse fertilização in vitro. Menor que 5%. Mesmo com estímulo e etc. Mesmo com toda a estimulação ovariana que se venha a fazer, a chance de gravidez é menor que 5%. E a questão da possibilidade das células-tronco, o ideal seria ter uma fonte de células-tronco ainda adequado, porque a gente não sabe em humanos se, por exemplo, se o ovário da Rosane, que tem 44 anos, tem essas células-tronco em número adequado e se essas células poderão ativar o seu ovário. Porque é isso que ainda não se entende. Se essas células estão no ovário, por quê que hoje elas não mantêm esse ovário funcionante ao longo da vida, como fizeram... O que ela está fazendo lá, parada? Exatamente, como fizeram ao serem injetadas depois naquelas ratas que tinham perdido a função ovariana. Então, a injeção de células-tronco hoje não é uma terapêutica. Né? A gente não pode pensar em aplicação clínica. Quer dizer, eu posso decidir hoje, vou injetar células-tronco e vou voltar a produzir óvulos. Vou lá no médico para botar umas células-tronco aqui. Não, ainda não. Não, ainda se pensado antes em preservar a fertilidade, então a gente congela o óvulo ou a gente congela um pedacinho, um fragmento de ovário, e isso sim a gente poderá utilizar no futuro. O congelamento de óvulos foi outra pergunta que chegou também junto com a Edi. Quanto tempo dura? Já temos uma pesquisa a respeito desse assunto? Já. Hoje a gente tem bem claro que sempre, se falando em espermatozoides, tanto em embrião quanto em óvulos, o tempo de congelamento não tem efeito nocivo sobre as células ou sobre o embrião. Pode ficar congelado um tempão. A gente sabe que existe um dano no congelamento e o descongelamento, que provavelmente esteja ligado a alguma deficiência da própria célula, mas o período que permanece congelado não tem interferência. Deixar 1 ou 10 anos, a chance é a mesma ao descongelar. Uma outra telespectadora na linha, Nilda. Oi, Nilda. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Faça a pergunta, por favor. Tudo bom. A pergunta é o seguinte, a minha filha tem 42 anos e teve uma menina, dia 1º agora. Ai, que amor. E a menina, tudo indica, a pediatra diz que ela está saudável, ela está bem, mas eu quero saber se ela tem alguma possibilidade de desenvolver alguma doença depois, tempo depois agora. Porque a tua filha tem 42 anos, seria isso. Muito obrigada, Nilda. Um beijo. Beijo. Nilda, as doenças relacionadas à idade feminina, que são alterações genéticas, a mais comum dela é a síndrome de Down. Né? As doenças que têm essa ligação, na sua imensa maioria, já teriam sido diagnosticadas ao nascimento.
Ninguém pode garantir que alguém vai se manter saudável ao longo de toda a vida, mas provavelmente a tua neta não vai sofrer nenhuma consequência em função dos 42 anos da tua filha. Fica tranquila. Beijo para ela, boa sorte. E as pessoas sempre têm esse grito, mas será que... claro que quando a gente tem... Antes de ter filhos, não se pensa isso. Mas no momento que tu tens, tu vê aquele ser completamente dependente, né? O único ser vivo que fica dependente de outro. Meu Deus, pode ter uma doença, pode acontecer alguma coisa, desenvolver. Isso até já tem estudos prevendo, fazendo uma análise toda da genética, do DNA, de saber que doenças pode vir a desenvolver aquela criança. É isso? Disse alguma bobagem? Não. Tem coisas que já podem ser identificadas durante a gravidez e tem doenças que podem ser identificadas até no próprio embrião, quando se faz fertilização in vitro antes da própria transferência. Sim. E que até são formas, quando se faz isso no embrião, são formas até de se evitar que algumas doenças venham a se manifestar. Aí entra a bioética e já entra toda aquela discussão ampla, instigante. Pois é, uma longa discussão. A Mara, oi Mara. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Diga. Que eu tenho 50 anos e eu não menstruo desde setembro. E eu uso DIU. E eu gostaria de saber qual é o procedimento, se eu posso já tirar ele. Sim. Enfim, que segurança que tu tem para tirar o DIU, né, e não engravidar. É isso? Mara. Vamos perguntar para a doutora, diga. Isso, se eu já posso tirar ele, que eu nunca tomei pílula, sempre usei DIU. Sim. Ainda não. Ainda não. Segura aí, Mara. A gente só pode... O diagnóstico de menopausa é sempre retrospectivo. A gente precisa ter 1 ano sem menstruação para então dizer assim, bom, a minha menopausa foi aquela última menstruação, depois de passar 1 ano. Antes disso, a gente não tem nenhuma segurança em relação... oferindo... Mesmo que a gente faça dosagens hormonais, a gente não tem parâmetros ainda absolutamente confiáveis para dizer, pode tirar teu DIU, que eu garanto que não vai acontecer. Por segurança, tem que fechar esse critério de pelo menos 1 ano. Mas o teu ginecologista, naturalmente, vai orientar, vai, com né? certeza. E aí também de fazer reposição hormonal, sim ou não, tem todo... Cada pessoa é um mundo, um universo, né? E tem que ser tratada de acordo com as suas necessidades. Exatamente. E com os seus sintomas, né? É verdade. O que é... A Lília... Ai, Vivi, a Lília. Oi, Lília. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo. Faça, por favor, a pergunta. Eu tenho 32 anos. Se eu congelar os óvulos hoje, até quando eu posso engravidar? Certo, Lília. Um beijo, obrigada. Essa é uma pergunta bastante interessante que nos leva a refletir, né? Até que idade a gente poderia ser mãe, enfim. Enfrentar uma gravidez. Exatamente. Que, apesar de ser um momento pleno de saúde de uma mulher, é um momento que desgasta. E que muito tem alguns riscos para a saúde, dependendo do estado basal. Então, isso são, vamos dizer assim, esse tempo é quase que arbitrário em relação a quem trabalha com isso. Nós temos um posicionamento que se tu tivesse congelado os teus óvulos conosco, nós íamos chamar para que tu fizesses a transferência antes dos 50 anos. A gente acha que até 50 anos, uma mulher saudável, a gravidez não imputa riscos relevantes, quer dizer, a gente sabe que pode conduzir... Perdão, te interrompi. Mas aqui seria 32 anos da Lília, uma ótima idade. Uma idade maravilhosa para fazer o congelamento, porque ela está assim com um potencial reprodutivo alto, então a chance dela de engravidar no futuro será boa. Né? Então, o primeiro aspecto seria o risco que uma gravidez tardia poderia trazer, e o segundo, que as mães têm que terem condições e poderem acompanhar a vida dos seus filhos por longos períodos. Então, essas duas reflexões que a gente tem que fazer. Porque um pai muito velhinho, uma mãe, meu Deus, será que eu vou ver a adolescência, a juventude, vou ver meus filhos se casarem? Porque supõe-se que todo mundo vai morrer bem velhinho, né? Cada vez mais, né, Tani? Vivendo bem. Oi, Marli, tudo bom? Tudo bem para você? Tudo bem, obrigada. Faça a sua pergunta, por favor. Eu estou com 51 anos de idade e menstruo normal ainda. E eu gostaria de saber qual é o risco que eu tenho de engravidar. Certo, Marli? Eu posso engravidar. Certo. Um beijo, Marli. Tá, obrigada. Marli, essa chance eu não tenho uma estimativa, não posso te dizer qual é o percentual de chance. Mas não vai assegurar a Marli que ela não vai engravidar. De jeito nenhum, mas jamais.
A gente diz que a partir dos 45 anos, a gente nunca, em medicina diz que as coisas nunca acontecem ou sempre acontecem. Sim, não né? existe o nunca não existe o 0 ou o 100. A tua chance é extremamente pequena, mas ela não é 0, não é absoluta, logo tu não podes deixar de fazer anticoncepção se tu não Então, queres uma anticoncepção indicada para essa idade da Marli seria o ideal seria que ela discutisse com o ginecologista, porque a indicação do método depende de uma série de fatores. Sim, ou pílula, não sei Pílula depois dos 50 não se tem estudos não ainda legal, de né? segurança de uso. Até os 50 sim, então teria que optar por outras, pelo menos a pílula convencional, né? Tem outras formas E os de uso guris de aí hormônio também, que se teu pode marido usar. também, então quem sabe fazer ele... Vasectomia, tem uma série de Ou alternativas. vasectomia ou usar, enfim... Preservativo, Preservativo, que é né? nessa faixa etária. Que perguntas chegam mais dentro do departamento? Ah, Vera na linha, desculpa. Essa pergunta fica para depois. Alô, Vera? Alô, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. É o seguinte, eu gostaria de falar com a doutora, esclarecer uma dúvida. É a respeito da minha nora, que teve 5 abortos espontâneos. Ela tem 42 anos. E ela teve ela teve uma gravidez, por último, já faz mais de ano. A criança veio a nascer, mas nasceu com deformidade, já foi a gestação dela já tinha verificado que a criança tinha deformidade. Ela durou 5 dias e a criança veio a falecer. Bom, ocorre que a minha nora, ela tem fissuração, ela não tem outro assunto, ela não aceita não engravidar. E assim, eu acho que o profissional que ela recorre, ela dão alguma esperança, não sei, para ela. Quando não dão, ela muda, ela não aceita. E eu sou sogra, né? Ela não tem mãe, então eu estou sempre participando de toda dessa loucura quase dela, né? Sim, tá certo. Então, minha pergunta é a seguinte, eu, mesmo sendo leiga, após 5 abortos espontâneos, esse útero não fica fragilizado, não fica fraco demais, ela está com 42 anos, ela até já pensou em fazer in vitro, enfim, todas as esperanças ela tem ainda, né? Certo, querida, um beijo. Vamos ouvir a doutora então, Maria Ângela. Nesse caso, eu não me preocuparia com o útero ficar fragilizado, que não acontece, mas em se entender o que acontece e por que desses abortamentos de repetição. Será que não é difícil de diagnosticar, doutora? Não, tem uma série de causas, mas certamente ela tem que ser, antes de pensar numa próxima tentativa, tem que esclarecer a causa. 5 abortamentos de repetição, certamente vai se encontrar uma justificativa. Sim. O que pode ser? Pode ser hormonal, pode ser infeccioso, pode ser anatômico, pode ser imunológico, pode ser genético. Tem uma gama imensa de elementos que têm que ser investigados. E é claro, uma sugestão, não sei como é que a sogra dá uma sugestão, aí fica difícil, né, talvez, mas quem sabe ela consulta, tem tantas, os próprios hospitais universitários aqui em Porto Alegre. Disponibilizam esse atendimento e essa investigação. No interior do investigação. estado também temos, eu não sei, eu não perguntei de onde ela era, mas tem tantas possibilidades de ver outras opiniões, eu acho tão importante nessa hora, né? E é importante antes que ela tenha uma sexta perda, ela né? tem 42 anos. Quem sabe tu sugere ver um outro grupo de pesquisa, etc. Gentilmente, né? Perigoso a gente dar uma sugestão. Doutora Maria Ângela Badalotti, eu ia fazer outras tantas perguntas, o telefone não para de tocar. Mas eu queria agradecer e saber assim, qual é a pergunta mais corrente que chega, que se repete cada vez? Hoje? Não, diariamente. Que no se seu for trabalho. hoje, eu vou te dizer, será que essa história dos ratinhos vai se traduzir para a espécie humana? Hoje essa é uma pergunta... Hoje a pergunta que todos os pesquisadores, cientistas, médicos... hoje a pergunta da moda, a pergunta da hora é essa. Aquelas ratinhas, a velhusca e a mocinha... Como é que isso tudo vai se comportar? Vamos ficar aguardando, essa pergunta fica no ar e quem sabe daqui a pouco a doutora Maria Ângela Badalotti, sua equipe, ela que é doutora em patologia, professora de ginecologia, coordenadora da Faculdade de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, enfim, uma grande, ela é uma referência no mundo inteiro, o nome da doutora Maria Ângela Badalotti. Foi um prazer, uma honra tê-la aqui. Prazer todo meu. Muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas que fizeram as perguntas e outras que, às vezes as pessoas, eu não vou fazer e tal, mas outras fazem as perguntas pela gente.